Olá pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma resolução aqui de um exercício de CRSTR que em comparação ao reator batelado é mais fácil de calcular. Então se cair na sua prova aí, agradeça a Deus, né? Porque daí você vai conseguir resolver bem mais fácil do que o batelada, que tem que fazer o integral aí pode complicar um pouco. Mas nesse caso aqui é um pouco mais simples, tá? E aqui no exercício eu vou colocar para vocês aí, diz o seguinte: uma reação em fase líquida, que seria 2A formando R mais S, é de primeira ordem com K igual a 0,0096 segundos a menos 1. Foi conduzido a um reator CSTR. Então, determina as dimensões de um CSTR para decompor 100 mols de ar por hora com uma conversão de 80%. Sendo que a altura deve ser o dobro do diâmetro, né? E aqui foi dada assim a concentração inicial de ar, que é 3,26 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Então vamos lá, o que a gente vai fazer primeiro? Ali já diz, né, que a altura do reator tem que ser o dobro, tem que ser 2 vezes o diâmetro, né? Então já vamos colocar aqui, ó, que a altura, vou deixar como H, é igual a 2D. Certo? Então qual o próximo passo que a gente vai fazer? A equação de projeto de um reator CSTR, que seria o volume sobre FA0 é igual ao XA sobre o menos RA. Agora o próximo passo é a lei da velocidade, né? Que é menos RA é igual a KCA. Como é de primeira ordem, então é assim, é KCA, porque se fosse de segunda ordem é KCA ao quadrado, né? E agora a estequiometria, o CA é igual a CA0, 1 menos XA. A gente já pode ir substituindo os valores aqui, tá? Se fosse no caso do reator batelada, como a gente tinha feito no outro exercício, eu não poderia já substituir aqui, porque como ia integrar, né, e o XA varia, então eu não poderia substituir, mas agora eu posso, tá? Vamos lá. Então, o CA é igual ao CA0, que já foi dado ali, né, que é 3,26 vezes 10 na menos 5, vezes 1 menos o XA. O XA foi dado? Foi, que é 80%. Então é 0,8. Se você calcular isso aqui, vai dar 6,52 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Agora a gente pode substituir na outra equação, que é menos RA é igual. O K já foi dado o valor, né, que é 0,0096 segundo na menos 1. Segundo na menos 1. Ele vai multiplicar o CA, que é 6,52 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Vamos deixar assim. Então, esse menos RA é igual. Você fazendo esse cálculo aqui, isso aqui vai dar 6,26 vezes 10 na menos 5. No caso aqui o mol está em cima, se mantém, mol sobre o segundo na menos 1, quer dizer que ele está embaixo, né? Como se fosse 1 sobre segundo. Então o segundo está embaixo multiplicando o litro, então litro por segundo. Só que eu não quero deixar litro por segundo, porque como a vazão molar está por hora, eu preciso transformar isso em hora também, para depois jogar na fórmula ali do reator e descobrir o valor do volume, né? Então vamos transformar isso aqui em mol por litro por hora. O que a gente faz aqui? A gente pega esse valor, 6,26 vezes 10 a menos 5 mol por litro segundo vezes... Aqui é o seguinte, a gente sabe que uma hora tem 3.600 segundos. Aí daí a gente consegue cortar. A gente vai cortar o segundo que está aqui pelo segundo que está aqui.
E você fazendo esse cálculo aqui vai dar 0,225 mol por hora. Agora sim a gente pode calcular o volume, tá, do reator. Então, o volume do reator, aquele FA0 vamos jogar para o outro lado, tá? Então, o FA0 foi dado lá, que é 100 mol por hora, vezes o XA, que é 0,8, dividido pelo valor de menos RA. O menos RA a gente descobriu que é 0,225 mol por litro por hora. Por isso que eu transformei aqui por hora, tá? Mol por litro por hora, porque como aqui a vazão molar é por hora, então depois para a gente cortar fica mais fácil, né? Você fazendo esse cálculo aqui, então vai dar 355,55, mais ou menos, né? Mais ou menos isso, litros. Então a questão está pedindo não só o volume, né? Está pedindo a dimensão do reator, né? Então a dimensão do reator, qual seria o diâmetro do reator e qual seria a altura do reator para ter esse volume, né? Então o que a gente faz? A gente usa aquela equaçãozinha que a gente já conhece, né? Que a gente usa bastante no ensino médio, que é volume é igual a área da base vezes a altura, né? Porque o reator CSTR é um cilindro, então para calcular o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é π r ao quadrado, né? Vezes a altura para dar o volume. Aqui no caso a gente não tem o r, mas a gente tem o diâmetro em teoria, né? A gente não tem mesmo o valor dele. Mas como a gente tem o diâmetro, então vamos fazer o seguinte: o volume é igual a π diâmetro ao quadrado sobre 4 vezes a altura. A altura a gente não tem, mas a gente sabe que a altura é igual a duas vezes o diâmetro. Então vamos deixar aqui que o volume é igual a π diâmetro ao quadrado vezes 2d sobre 4. Agora sim, vamos substituir os valores. Aqui vai ficar o diâmetro em metro, os dois diâmetros em metro, então não tem como deixar o volume em litros, como a gente descobriu anteriormente aqui, tá? Então isso aqui tem que ser em metros cúbicos. A gente sabe que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então se você fazer a conversão aí, esse 355,55 litros vai ser a mesma coisa que 0,355 metros cúbicos. Você pode fazer uma regrinha de 3, você vai descobrir isso aí, tá? Então vamos lá. Vamos substituir os valores. 0,355 metros cúbicos é igual ao π vezes o diâmetro ao quadrado vezes 2d. Tudo isso aqui sobre 4. O que a gente faz aqui agora? Eu vou colocar aqui do lado. 2 dividido por 4. Se você fazer isso aqui, vai dar meio, né? Que é 1 sobre 2. Aqui vai ter o 2, você joga para lá. Então, 2 vezes 0,355. Isso aqui é igual a 0,71. É igual a π d ao quadrado vezes d. O π está multiplicando aqui, então o π vai passar para lá dividindo. Mas por enquanto vamos fazer diferente aqui. Na regra de potenciação a gente sabe que quando tem a multiplicação de potências, você sabe que mantém a base e soma os seus expoentes, né? Então isso aqui vai ficar assim, 0,71 é igual a π. Então vamos deixar o π já aqui embaixo, né? Porque está dividindo. É igual ao d ao cubo, né? Porque se você manter a base, que é o d,
e somar os expoentes, que é 2 mais 1 dá 3. Então, depois que você divide 0,71 por π, vai ter um valor. E como aqui está d elevado ao cubo, ele passa para o outro lado como uma raiz cúbica. Então, esse resultado aqui do d é igual a mais ou menos 0,61 metros. E se você pegar de novo esse valor de 0,61 e substituir aqui nessa fórmula, colocar 0,61 aqui, o π e o volume, você vai descobrir que a altura é igual a mais ou menos 1,21 metros. Certo? Então, essa daqui são as dimensões do reator, tá? Ele precisa ter um diâmetro de 0,61 metros e uma altura de 1,21 metros para que tenha aquele volume que a gente descobriu de 0,355 metros cúbicos, né? Então era isso aí, o exercício, queria saber. Muito obrigado, peço que se inscrevam e compartilhem o canal para a gente poder continuar crescendo aí e continuar resolvendo exercícios para vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima.